Bom dia, Felipe. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer conversar com você. Obrigado por nos atender em um feriado, deputado. Essa semana, ao longo dela, a gente fez entrevistas com os seus colegas parlamentares do Rio Grande do Sul que trabalham com o senhor na comissão especial do impeachment. Na comissão tem mais 6 sessões pela frente, já foram cumpridas 4 sessões, mesmo estranhamente, segundo alguns, o Congresso trabalhando em uma semana de Páscoa. Vocês, pelo andar da carruagem, em abril, teremos uma conclusão desse trabalho? Isso, Felipe. Na verdade, são 5 o número de sessões que ainda faltam para a presidente entregar a sua defesa. Perfeito. 4 foram essa semana. Perfeito. 4 foram essa semana, né, e mais a da sexta-feira passada. Exato. Tá certo. Exato. Então, eu tenho dito o seguinte, que essa velocidade que vem sendo dada, eu penso que é importante. Não porque seja a favor do impeachment e outros sejam contra, mas o Brasil, no ano passado, ficou o ano inteiro nessa indefinição se tinha ou não impeachment, e tudo acabou gerando desemprego, perda de renda, problema econômico, problema social no Brasil. Então, a decisão, ela precisa ser rápida para a gente resolver esse assunto, porque se for para a maioria dos votos ser favoráveis ao presidente, que ela possa organizar minimamente seu governo e tocar a vida do Brasil. E se for para ela sair, que saia logo e a gente também encontre um novo caminho para tocar. O que não dá é para deixar essa instabilidade. Nós teremos agora, essa semana, um outro pedido de impeachment que vem da OAB, que também a gente não sabe como é que vai ficar, se é a mesma comissão, se cria outra comissão, se vale essa, se vale a outra, né? Então nós não podemos correr o risco de deixar as coisas se arrastando, porque no final quem perde isso tudo é o Brasil, né? E hoje eu tenho a tranquilidade de poder vislumbrar um cenário de votos, Felipe, que eu imagino que 35 votos, pelo menos, sejam favoráveis ao impeachment, né? Uma tendência até de crescimento, de acordo com o que a opinião pública continuar fazendo as cobranças e da forma como o governo vem errando também. Cada vez que a presidente da República se manifesta, que o ex-presidente se manifesta, eles demonstram arrogância, demonstram insensibilidade e com isso fortalece a posição favorável ao impeachment dentro da comissão. Deputado, dentro da comissão, vocês tratam especificamente do impeachment sob o ponto de vista das pedaladas fiscais. A reclamação de muita gente, ou a tese de muita gente, é que pedalada fiscal é muito pouco, porque afinal de contas Lula pedalou, Fernando Henrique pedalou, Itamar pedalou, Collor pedalou, né? Ditadura pedalou, Pedro Álvares Cabral pedalou, reis de Portugal pedalaram, quer dizer, é algo muito pouco porque é comum acontecer, né, esta situação. Não é muito pouco, não é muito frágil isso para se caçar um presidente? É muito pouco, mas está errado. Então, se antes estava sendo levado pouco em conta, ou nem levado em conta, o fato é que agora está errado, né? E nós decidimos colocar apenas a pedalada para ter um embasamento técnico. Mas o voto, Felipe, ele é um voto político, ele é um voto que deveria estar agregado lá dentro, tecnicamente, as questões que agora o AB vai trazer, a delação do Delcídio, esse problema todo que nós estamos vivendo no Brasil. Então, não vejo por que ficar agora achando que tem que esconder o resto da corrupção, da má gestão do governo, porque é pouco a pedalada. Então, nós decidimos que teremos um embasamento técnico para votarmos e é óbvio que, em cima dessa condição técnica, teremos um voto político somando no nosso posicionamento tudo aquilo que a gente vê que está errado ao longo desses últimos tempos no Brasil. Então, esse argumento, inclusive, de que é golpe o impeachment, o próprio STF se manifestou dizendo que é legal, plenamente legal. Mas o voto é político, é isso que nós estamos lá dentro da Câmara construindo, uma maioria que dê sustentação para tirar a presidente da República. Também não acho que o Brasil será solucionado enquanto um país em crise com a simples troca pelo Temer, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Temer. Temos o problema do Eduardo Cunha, que a Câmara não age no sentido de tirá-lo. A minha posição é para que ele saia. O Renan da mesma forma. Nós ainda temos muito trabalho para fazer a limpeza e a mudança que o Brasil precisa ter e fazer. Mas tem que começar. E eu penso que o que está no alcance do Parlamento, da Câmara, nesse momento, é a posição da saída da presidente através do impeachment. Permita então que eu avance sobre essa linha. Essa questão
né? Porque, afinal de contas, se houver o impeachment de Dilma, nem tudo vai estar solucionado no Brasil no dia seguinte. Renan e Temer vão seguir na presidência do Senado Desculpe. Renan e Eduardo Cunha. Na Câmara. Renan e Eduardo Cunha. Renan no Senado, Eduardo Cunha na Câmara, vão seguir na presidência. Eles também têm vários processos no Supremo Tribunal Federal já aberto contra eles. Como é que se faz para não cometer o erro lá atrás do mensalão, quando a própria Câmara, que também, e até eu quero conversar com o senhor, porque seu nome também estava lá atrás na Lava Jato, mas a própria Câmara, quando terminou o serviço de tirar José Dirceu e o Roberto Jefferson, mais um ou dois, né, pegou e disse, não, o trabalho está concluído, não tem mais ninguém para tirar, acabou, vamos embora, vamos tocar a vida. Quer dizer, esqueceram, lavaram as mãos em relação a outras pessoas. Se corre esse risco de novo de se tirar Dilma e se esquecer da podridão de Eduardo Cunha e Renan Calheiros? Olha, eu entendo que, diferente de muitos colegas, inclusive colegas gaúchos, que se o Eduardo tivesse saído da presidência da Câmara, nós já teríamos até as decisões do TSE sendo agilizadas e, quem sabe, a cassação da chapa teria acontecido e nós viveríamos hoje, quem sabe, uma nova eleição. Eu até dizia que lá em novembro, quando parecia que teríamos o impeachment lá, seria bom a saída, assume o Temer, estabiliza o PSDB, mantém o mesmo governo sob outro comando, mas hoje, Felipe, eu penso que a nova eleição é a única forma de dar legitimidade a quem vai tocar o país. E essa é uma leitura que a gente não consegue interpretar ainda, o que vai acontecer depois do impeachment, se fica o Eduardo, se sai o Eduardo. Com o Renan, infelizmente, a gente não percebe nenhum movimento no sentido de que ele saia, parece que cada vez ele está mais fortalecido ainda dentro do Senado Federal, né? Então, é um cenário complicado, mas eu considero que nós temos que dar um passo, né? E o passo que nos cabe nesse momento é o passo impeachment. Nós aprovando ele, mexendo na estrutura, depois avançando nos próximos passos, nós vamos ter que jogar o jogo cada vez, mas o primeiro é exatamente essa votação da Comissão Especial. Bom, deputado, uma situação envolvendo o PP. O PP vai desembarcar do governo dia 29, o Partido Progressista? Bom, eu comecei um movimento, Felipe, que não foi fácil. Desde a convenção, quando o partido optou por apoiar Dilma, eu fui quem ingressou com a ação tentando cancelar essa decisão da convenção. Perdi. O nosso grupo era um grupo minoritário, contrário ao governo, e dessa vez a gente conseguiu mudar esse cenário. Na quarta-feira, entregamos ao presidente do partido, e com uma comitiva de 12 parlamentares me acompanhando, botando a cara, vamos dizer assim, acho que esse é o simbolismo, porque antes todo mundo fugia, e 22 assinaram o documento onde eu peço a convocação do diretório. Inclusive 4 senadores fizeram isso. E o presidente chamou para quarta-feira uma reunião das 2 bancadas para então marcar a data da decisão da saída do governo. Mas eu tenho dito, o fato de termos 22 deputados e 4 senadores, ele é quase mais forte do que a própria reunião do PMDB, porque nós já temos as assinaturas, ou seja, numa bancada de 49 parlamentares, nós temos 22 que são oposição. E eu posso dizer que, pelo que ouvi dos meus colegas, nós temos no mínimo 18 parlamentares, além dos 22, que não quiseram assinar, mas que me diziam, Gerardo, segue aí que nós estamos contigo. Nós só não assinamos, mas na hora de decidir, nós estamos juntos. Então, eu quero que a reunião aconteça antes da decisão da Comissão Especial, porque nós temos 5 votos na comissão. Então, 2 contra o governo, que é eu e o deputado Júlio Lopes, e outros 3 pró-governo. Eu quero virar esses votos, inclusive, dentro da comissão, fazendo com que a decisão do partido de saída do governo corresponda a 5 votos para impeachment na comissão. Entre os votos, seu colega de bancada, está o voto de Paulo Maluf.
né? Paulo Maluf, que teve até um carinho especial da presidente Dilma Rousseff na semana passada, na posse cancelada do ex-presidente Lula, né? Existiam muitos parlamentares no Palácio do Planalto, mas ele foi citado pela presidente, o que é uma deferência toda especial, né? E à tarde confirmado como um dos integrantes da comissão. Na Maluf é um dos que vota com o governo. Deputado... Para você ver o desespero do governo, né, Felipe? Quando chega a esse ponto, que a referência da Dilma vira o Maluf e do Maluf é Dilma, é porque a coisa está errada mesmo, né? Como é que é conviver com Paulo Maluf para o senhor, né? Porque vocês são do mesmo partido. Bom, nós somos do mesmo partido, somos colegas, temos o mesmo voto, né? E eu convivo de maneira protocolar. Obviamente que não tem porquê você querer brigar o tempo inteiro quando está numa eventual reunião de bancada. Mas é aquela relação de bom dia, boa tarde e nada mais do que isso. Não tem como participar de articulação nenhuma com ele, ainda que pese. Lá atrás, há 6 anos atrás, né, quando nós enfrentamos o grupo do Nelson Meurer, que era o líder da bancada, e acabamos derrubando o Mário Negro Monte do Ministério, ele votou da mesma forma que nós. Né? Naquela ocasião, o voto dele foi na linha de tirar aquele grupo do comando. Mas não há dúvida nenhuma que não tem como conviver com a forma de política que o Maluf faz. Mas ele, de qualquer forma, mantém cordialidade com todos, até aqueles que são contrários a ele. E aí os nossos ouvintes podem não entender essa situação. Quer dizer, tem toda essa crítica, e isso não é apenas no PP, né? PMDB do Rio Grande do Sul é assim, PT do Rio Grande do Sul tem críticas, né? PDT do Rio Grande do Sul tem críticas à direção nacional. Eu vou lhe dizer, é muito doida essa situação. É muito doida. É doida, mas a forma como o Lula implantou a relação política deu a alguns caciques do partido um alto comando em razão de espaços de governo, de cargos e de dinheiro, como a gente está vendo hoje as coisas acontecer. Então, por isso, a força de alguns se sobrepõe à força de uma bancada. E outros que fazem de conta, né? Tem uns que dizem aqui no Rio Grande do Sul que são contra e em Brasília são mais a favor que nunca. Até teve um jornalista colega até uma semana que disse que tem alguns movimentos, alguns parlamentares que têm cargo no governo pedindo mais cargo para sair do governo. É algo mais ou menos assim, né? Infelizmente a hipocrisia é muito grande. Gente que troca por cargo, gente que quer emenda parlamentar, dinheiro extra-orçamentário para continuar fazendo a politicagem. E isso vai ter que ser visto pela sociedade, está muito atenta e acompanhando essas coisas todas. Estamos conversando com o deputado Jerônimo Gergen, Partido Progressista do Rio Grande do Sul. Deputado, seu nome foi investigado na Lava Jato, existiram denúncias contra o seu nome na Lava Jato, como o senhor sendo um dos beneficiários do esquema da Petrobras. Essa semana o seu colega de partido, Zé Otávio Germano, foi indiciado. Eu já falei aqui, a minha informação é que 2 da relação do PP do Rio Grande do Sul seriam indiciados, Zé Otávio já foi. A outra informação que vem do Ministério Público é que existe a tendência de mais um, mas eles nem cogitam o nome. O senhor acompanha esse processo. Qual é a sua posição nesse momento em relação à investigação da Lava Jato? Sabe, Felipe, que muitas vezes o pessoal diz, mas tu está sendo investigado e está na comissão de impeachment. Eu digo, olha, realmente o fato de ser investigado não tira nenhuma legitimidade do mandato de ninguém. Mas eu fiz questão de ir para lá para justamente poder contrapor até com o presidente Lula, o ex-presidente lá. Que quando o meu nome foi citado, e o que tem contra mim é um sim ligado ao Rio Grande do Sul, né? O próprio delator, depois disso, ele foi ouvido dia 1º de julho, disse que não me conhece, não sabe quem eu sou, nunca me viu, nunca tratou, nunca mandou tratar, e desde 26 de dezembro nós estamos aguardando o que vai acontecer com o inquérito que integramos, mas eu fui o primeiro a depor, primeiro de todos os deputados, eu abri meu sigilo, foi uma profunda investigação da Receita Federal, muito, muito séria, por isso me deu também tranquilidade, porque a gente vendo que as coisas estão andando no sentido de esclarecer, mais tranquilidade temos. Eu era deputado estadual no período de 2010, né, quando foi o forte do envolvimento do PT, isso tudo seguiu até a eleição passada, mas aí envolvendo PMDB, PT, e um ou outro lá que agora já denunciados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, obviamente. Então, o que eu tenho dito é que nós temos que entender
que nesse momento o Brasil vive uma realidade que realmente não tem ninguém acima da lei. Não tem deputado, não tem senador, não tem empresário e não tem ex-presidente da República. Né? Que o Lula, tudo que está fazendo, querendo fugir da justiça, eu vi dizer ontem, por exemplo, eu assisti no noticiário, que o povo tem que perguntar para o Sérgio Moro se ele sabe o tamanho do prejuízo que ele deu para a economia do Brasil. Eu poderia dizer o seguinte: se o Lula não tivesse feito tudo o que fez, o Moro não estava trabalhando tanto e a economia estava seguindo normal. Então, não dá mais para esconder. Se ao final, e espero que sim, tudo indica que sim, lá tudo se esclarece, eu tiver a solução desse envolvimento no sentido de arquivar, óbvio que não é fácil passar tudo que a gente passou sendo uma pessoa pública, né, Felipe? Mas eu terei sempre a certeza que valerá a pena se a minha forma de contribuir for mostrar que realmente não tem ninguém acima da lei. E tenho dito o seguinte: se o Aécio tivesse pedido para ser investigado lá no ano passado, quando o nome dele apareceu e depois apareceu todas as vezes, quem sabe hoje já estaria tudo esclarecido e ele não teria perdido tanto espaço político como vem perdendo e perderá ainda porque vai ser investigado. Então é isso que a gente tem que analisar. E depois o seguinte: acabou com essa frescura, vamos dizer assim, num linguajar mais corriqueiro, de que partido tem que fazer guerra de A ou B e defesa de qualquer forma porque é do meu partido. Eu não tenho mais nenhum amor partidário no que diz respeito à sigla e à cúpula lá em Brasília. Eu tenho um amor partidário pelo PP do Rio Grande do Sul, mas eu acho que brigar por partido, tu tem que brigar para que o teu mandato e o teu nome sejam transparentes, e isso, com tudo que aconteceu, a minha contribuição eu acabei dando. Infelizmente, deputado, já existiram 2, 3 crises no Brasil que se falou em fazer uma reforma política séria. E aí vocês todos, políticos, esquecem. Termina a crise, não se faz a reforma política. O senhor está correto? Mas eu, Felipe, eu votei diferente do que acabou sendo aprovado. Não, perfeito, mas o que eu digo é o seguinte, é que o senhor é um voto, mas a maioria acaba vencendo. Não se fez uma reforma política. E aí a gente acaba sempre voltando aos mesmos problemas, aos problemas antigos. E agora vai acabar um dia essa crise, vai levar um bom tempo para acabar essa crise, vai se falar em fazer reforma política, e eu duvido. Porque o sistema, do jeito que está montado no Brasil, infelizmente favorece meia dúzia de caciques partidários que se beneficiam dele. E aí... Nem se fala mais, Felipe, em reforma, porque a reforma feita, eu votei pelo voto distrital misto, até com toda a polêmica, votei pelo financiamento público, e o que foi aprovado foi o fim do financiamento privado e também não público, e uma diminuição para 45 dias de campanha. O que vai corresponder a isso? Primeiro, nós corremos o risco de um enorme caixa 2, né? Daqui a pouco vai ter aí mais problema ainda, porque o financiamento ele vai se dar por dinheiro oculto, vamos dizer assim. E com 45 dias de eleições, que eu até acho, vamos dizer, sob o ponto de vista de economicidade, eu acho até interessante. Mas para quem que beneficia esses 45 dias? Aquele que tem mandato. Né? Então é muito mais fácil pegar o Collor, vamos pegar o Collor, vamos nem pegar o outro, se reeleger em 45 dias, do que vir um verdadeiro líder lá da Alagoas, fazer essa campanha, poder andar por todos os lugares, manifestando, trabalhando, se eleger. Vai se eleger quem acaba estando na estrutura. Esse é o grande risco que nós temos, né? E nesse cenário, ninguém mais está falando em reforma. Não será a reforma política que virá como solução depois. E eu até digo que a fala da Dilma, lá naqueles processos de 2013, elas atrapalharam isso, porque quando ela defendeu Constituinte exclusiva para fazer reforma política, aquela confusão jurídica, ela matou uma verdadeira reforma que pudesse ter o aval popular, e de lá para cá, tudo mudou no sentido errado do meu ponto de vista. Deputado Jerônimo Guerra, obrigado ao senhor aí. Vamos acompanhar os fatos na próxima semana, né? Quando já teremos aí 5 sessões da semana que vem tranquilas também, né? Deve concluir essa questão. Na segunda já vai para 4, né? E aí já terão passado 6 sessões. E aí vamos ter aí esse encurtamento de prazo dentro da comissão, só para que as pessoas saibam, né? O voto da comissão não é um voto que vai definir nada. Por exemplo, o governo pode ganhar na comissão
né? Mesmo assim vai para o plenário. E no plenário o governo vai necessitar de 171 votos para barrar o impeachment, né? Quer dizer, a comissão funciona, a comissão encaminha o assunto, mas a votação da comissão, que hoje é contra o governo, né? A tendência é contra o governo, é pelo impeachment, né? Ela não banca nenhuma decisão final, ainda vai para o plenário, não dá para a gente esquecer isso, né? Mas ela finaliza, né? Sim, eu acho. Eu calculo, vamos dizer assim, de 35 a 38 votos pró-impeachment na comissão. E como nós representamos partidos, isso vai poder dar um sinalizador de votos de plenário também. Deputado Geraldo Nogueira, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Um grande abraço e uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes.